Just a reminder, I'm gonna do a brief introduction. So when I finish my introduction, Dan is gonna enable a functionality on the menu in the Zoom that you need to click on the three dots and then select interpretation and then English for those that want to hear the talk in English. Only for those that want to hear the talk in English. Okay. Just gonna give a couple of minutes and then we can start. In the meantime, welcome everyone. We're very excited that you're here with us today. Thank you for taking another time to be with us. And as a reminder, you also have a chat feature there that you can send us comments or questions. It would always be great to see where are you coming from if you would like to share with us where in the world you are today. And of course, you can always proactively and preemptively share questions that you may have as well for our speakers today. Gelson and Adriana. They're going to start in a little bit, and Fabricio will be our fantastic MC. We just want to welcome you and make sure you know that we're very grateful and very excited that you are here with us today. Just dropping a reminder to the WhatsApp group and we should be ready to start. Okay, shall we start? Just 1 second. Okay, Dan, are you ready to start? Everybody's ready to start? Adriana e Gelson, podemos começar? Ok, podemos Ok. começar, né, Adriana? Muito bem, gente. É uma Gelson, só um alegria minutinho. estar aqui. Hum. Gelson, eu vou só fazer uma introdução Ah, ok, e aí eu passo para você. Dan, tá tudo ok. prontinho aí? So, just a reminder to everyone, if you want to hear the conversation in English after my announcements, please click on the dot and then interpretation and select English. Hello, everyone. Thank you for joining us in another study of Spiritism connection with human psychology, where we'll bring together the teaching of Allan Kardec and Joanna de Angelis. I'm Fabrício Assunção from the Spirit Society of Bournemouth in England. We welcome our speakers, Professor Gelson Roberto,
and Dr. Adriana Lopes from the Brazilian Spiritist Medical Association, who will talk to us tonight on the theme passions and emotions in the psychodynamics. These themes refer to part 3, chapter 12 of the Spirit's books by Allan Kardec, dealing with moral perfection, question 907 to 912, the passions. Now, a brief introduction about our speakers. Gelson is an author of many books and articles on psychology, spirituality, and spiritism. He is professor of postgraduate study in Jungian clinic psychology, a member of the Jungian Association of Brazil, the International Association for Analytical Psychology, and the Jung Institute of Rio Grande do Sul. Gelson is coordinator of the Spiritism and Psychology Center of the Brazilian Medical Spirit Association, and he coordinates the Joana de Angelis Psychological Series of courses for that association, the Brazilian Spiritist Federation, and Mansão do Caminho. Adriana is a doctor of philosophy, a Jungian analyst, a clinical psychologist. She is a member of the Jungian Association of Brazil, the Jung Institute of Paraná, and the International Association for Analytical Psychology. She is also a lecturer in postgraduate course in psychology and a researcher at the Psychology and Spiritism Center of Brazilian Medical Spiritists Association. Our speakers will give their talk in Portuguese. So we are pleased to welcome again Dr. Dana Sisi, who will be giving us simultaneous translating into English. Dan has a doctorate in education. He is the founding member of the Spiritist Institute in the United States. He is an author and gives many public talks on spirituality and spiritism internationally. A reminder to everyone that if you want to hear this talk in English, please select the option on the Zoom menu, the 3 dots, select interpretation and English language. So now I hand it over to Gelson, Adriana, and Dan for tonight's topic, passions and emotions in the psychodynamics. Muito bem. Então, vamos dar continuidade a esse tema tão importante, né, Adriana? Agradeço o Fabrício, ao Dan, por essa oportunidade. Estamos aqui para se ocupar de um tema que é realmente provocativo, que é esse campo das paixões, das emoções, que são forças muito mobilizadoras, né, e palco de tantas coisas interessantes na nossa vida e também, ao mesmo tempo, gerador de complicações no campo relacional e dos comportamentos, né? Então, de uma certa forma, as emoções nos apresentam como um universo rico e instigante. Mas é interessante perceber que, em vez de possuir as emoções, geralmente é elas que nos possuem, né? Porque somos atravessados por essas forças que desestabilizam o nosso eu, provocando diversas reações, muitas vezes das quais a gente se arrepende, né? E se a gente for pegar lá, né, Adriana, a pergunta 907, né, que Kardec faz aos espíritos, né, ele pergunta, né, será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Né? Essa é a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos foi: não, a paixão está no excesso do que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então, a gente tem aí realmente uma resposta muito interessante dos espíritos, e eu te convido, então, né, Adriana, para a gente poder comentar, começar a pensar um pouquinho sobre esse tema aí tão provocativo. Olá, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui
reunidos, né, com o Gelson, o Fabrício, o Dan e com todos vocês, para um tema tão assim, que nos atravessa. E antes de falarmos um pouquinho sobre o tema, eu queria falar do grau de importância que Kardec atribui na próprio livro. Porque, veja, esse tema faz parte da terceira parte do Livro dos Espíritos. Na primeira parte, Kardec trabalha as causas primárias, Deus e essa questão. Na segunda parte, ele vai trabalhar do mundo espírita e do mundo dos espíritos. Na terceira, ele trabalha as leis morais, e nas leis morais, ele vai falar da lei do trabalho, da lei da destruição, da lei, né, das outras leis, lei do progresso. E veja, e na sequência ele traz as paixões. Então, como o Gelson disse, nós somos atravessados por essa lei, né? Por esse princípio, que, como o Gelson disse, o termo atravessado, porque quando a gente se depara com uma paixão, realmente é algo muito avassalador, muitas vezes. E eu tenho uma provocação que eu vou deixar no ar para a gente ir respondendo no decorrer, né, Gelson, da nossa fala, das nossas reflexões, é que quando eu estava na faculdade, o meu professor dizia assim, que quando a gente estivesse apaixonado, não era para desenhar coraçõezinhos nas árvores, coraçõezinhos na parede, não. Era para desenhar fígadozinhos, né? Então, por que será que quando a gente estiver apaixonado e não amando, apaixonado, né? Não era para desenhar coração e sim fígado. Então, a gente vai deixar essa pergunta em suspenso para a gente ir falando sobre isso no decorrer e falando dessa questão de Kardec. Então, olha que interessante, né? O abuso está, o problema está no abuso. Esta é a causa do mal. E aí eu lembrei muito daquela frase que tem no Templo de Delfos, que é nada em excesso. Então, a primeira consigna que está lá é conhece-te a ti mesmo. Logo a seguir tem essa nada em excesso. Então, aqui a gente está vendo que as paixões nos atravessam, mas o problema não é esse, o problema é o excesso dessas paixões. É interessante, né, Adriana, que esse excesso, diz os espíritos, está na vontade, né? Olha só, na vontade que foi acrescida ao impulso, né? Então, que a paixão são esses impulsos que movem a vida, né? E o problema maior que Kardec está reconhecendo a partir da resposta dos espíritos é justamente essa capacidade nossa de subjetivar a realidade, né? Então, quando o espírito adquire consciência e começa então a pensar por ele mesmo, né? E de uma certa maneira também então ter liberdade, fazer escolhas, ele começa também realizando aquilo que o Jung chama de uma psiquificação do instinto. Que é essa psiquificação do instinto? Que o instinto é uma força organizadora, autorregulado, né? A gente vê assim que os animais se movem e se organizam a nível de comportamento de maneira muito regrada, né? Movidos por esses processos que determinam o seu comportamento. Então, o instinto é digamos assim, algo muito refinado do ponto de vista do comportamento, né? Mas esse instinto, que é a natureza em nós, desafia o homem, né? E ele começa, então, a ter gosto, a ter interesse, a ter necessidade, a começar a criar padrões, né? E hábitos mentais que se envolvem com as sensações primárias que ele vai conseguindo assimilar e dessa subjetividade, né, que é o caminho desse processo interno, e aí já entra a vontade, já entra a nossa opção, a nossa forma de elaborar e esse processo de se relacionar com os impulsos.
e aí começa realmente a complicação em nossa vida, né, Adriana? Como é que tu vê isso? Como é que é essa relação, né, desse movimento nosso de ir para a vida e poder experimentar a vida e lidar ao mesmo tempo com esses impulsos que são tão importantes para a vida e para a regulação da vida animal, mas que em nós encontram daí esse, esses estados assim que muitas vezes acabam levando a gente a comportamentos extremos. Esse tema é bem importante porque a paixão, ela é o que a gente hoje na psicologia denomina emoção, né? Então, para trazer e contextualizando um pouco, então, quando nós estamos falando de emoções, é o que Kardec falava naquela época como paixão. E o legal é que a proposta, né, é a gente fazer essa ponte com Joana de Ângeles, e a Joana também vê as paixões, assim como Kardec. Ela tem lá num livro, eu não me lembro agora o nome do livro dela, mas ela vai trabalhar o título Vícios e Paixões. E ela vai dizer a mesma coisa, que as paixões em si são neutras porque procedem das heranças atávicas. O uso que se lhe dá é que responde pelas consequências felizes ou destrutivas, né? E ela traz essa questão, ela traz essa ideia que trabalha o conceito do arquétipo, né? Que o Jung traz essa visão do arquétipo, e ela vai estar explicando, então, que os arquétipos são forças no nível biológicos instintivas que vão mobilizar as paixões. Por isso que a paixão traz esse numen, né? Então, a pessoa apaixonada, aí já vamos falar do fígado, a pessoa apaixonada começa a sentir algo físico, né? Se aproxima de alguém e a mão fica fria, e o coração bate, dá taquicardia. Então, é algo fisiológico quando se trata em paixão. E traz um numen, né? A pessoa fica tomada, o ego sai um pouquinho e esse arquétipo, aí esse numen do arquétipo toma conta da pessoa, e aí vai dando, né, estas emoções, porque ele tem a base no instinto, né, Gelson? A gente sabe que o instinto ele está por trás dessas questões. Então, Jung vai dizer que o instinto é movido por um objetivo espiritual, ou seja, ele tem um impulso que é uma força que mobiliza em favor da vida. Então, por isso que as paixões, elas são positivas, né, no polo positivo, porque ela nos impulsiona para ir para a vida. E isso é importante. Mas, como tem o princípio de nada em excesso, eu preciso ir para a vida, mas eu não posso me atirar de cabeça na vida, porque é um impulso, é uma força em favor, e é uma dinamis, né? Algo que provoca um movimento, uma dinâmica a serviço do próprio processo de individuação. Então, a pessoa vai ficando parada, estagnada, e vem algo que tenta buscá-la para a vida, né? Tira de um processo depressivo. Então, as paixões pode ser uma outra pessoa, pode ser um objeto, pode ser a arte, e a vontade é importante. Então, quando a gente pensa numa pessoa deprimida, claro que tem todo o processo fisiológico, orgânico, né? Mas algo precisa puxar ela. E a paixão é algo, né, por um objetivo, por uma obra de arte, por alguém, é algo que vai provocar que esse movimento faça com que a pessoa, né, possa, então, ir para a vida. Então, a vontade é algo que vai entrando por esse viés, porque tem, né, por trás esse impulso, que é esse arquétipo que vai se manifestando aí, e vai depender, né, do arquétipo, porque a gente tem infinitos, né? Tantos os temas da nossa vida têm esses arquétipos por trás. Eu acho interessante e essa questão que tu traz, né, Adriana, que as emoções são forças arquetípicas da natureza em nós, né? Movimentando, então, a nossa energia, a nossa libido, em favor de alguma realização. Então, é um ímpeto, é um impulso, é um movimento, é uma dinamis, né? Uma força que movimenta, né? E com certeza, né, as emoções são como forças da natureza dentro de cada um,
e nossos estados emocionais são, então, como paisagens dinâmicas que expressam essas forças mobilizadoras e que, de uma certa maneira, então, geram, né, movimentos e tensões naturais, né? Diferente dos sentimentos, né, que são processos de avaliação. Então, acho que é interessante a gente fazer uma diferença aí de emoção e de sentimento, né? Porque o sentimento já é uma função racional. O sentimento é da ordem da razão, a razão não da cabeça, mas a razão do coração. Mas o sentimento é uma forma, um movimento, né, que é poder compreender, né? Então, ele também trabalha com avaliação e julgamento, né? O que é bom, o que é ruim. Então, a ética, a experiência que o sentimento determina o valor das coisas. Então, a experiência é possível porque a gente tem um sentimento que determina para nós uma noção de valor, né? Então, isso é a ordem do sentimento, né? Enquanto que, quando a gente fala das emoções, a gente está na ordem dos processos mais elementares, sem essa conotação pejorativa, né? É claro que muitos dicionários, né, de psicologia e mesmo dicionários gerais, eles não veem uma distinção muito clara entre emoção e sentimento, né? O próprio Oxford, dicionário de Oxford, né, eles colocam como emoção como qualquer agitação ou perturbação da mente. E aí diz, pode ser sentimento, paixão, qualquer estado mental veemente ou excitado. Então, ali, a diferença do sentimento para a emoção, o Oxford Dicionário, é, na verdade, que as emoções é uma questão de intensidade, né? Quando entra para esse nível mais do fígado, como tu disse, né, Adriana? Esse, esse, esse mundo, esse universo mais fisiológico, da agitação, da estabilidade, tu está no campo emocional. Então, por isso que às vezes é difícil distinguir até onde entra o sentimento, até onde entram as emoções, até porque elas estão, coabitam, né? E se relacionam e muitas vezes na prática elas estão vinculadas na experiência humana, né? E é difícil da gente poder separar um pouquinho uma coisa da outra, né? E é interessante que como a emoção traz, né, essa reação afetiva, intensa, momentânea, né, e vai se manifestando por essas perturbações neurovegetativas, né? Então aí dá aquilo, né? Quando você passa por uma emoção do medo, por exemplo, você fala, nossa, tive um frio na barriga. Por quê? Porque o fígado pega toda essa parte aqui de cima, perto, né? Ai, que frio no estômago, né? Deu borboletinhas no estômago. Então, veja, é algo visceral, é algo de ordem neurovegetativo, e que aí quem sentiu foi o fígado, não é o coração, né? É, como a gente sempre brincava, dizia que estou apaixonada, desenha coraçãozinho, põe o nome lá da pessoa. Então, por isso, nos encanta e nos amedronta, porque é algo muito forte, é algo fisiológico, é algo que nos toma, é algo que tem um número, então o ego fica confuso, ele fica, né? Ele sai de cena e esse impulso às vezes toma conta. E essa carga emocional que toma conta, ela vai impedir o indivíduo muitas vezes de se expressar e de agir de maneira natural, consciente, com essa questão mais de ego, de contato com a realidade. Ele se perde um pouco nisso, porque é uma emoção. Já na questão dos sentimentos, como o Gelson colocou, né? São formas de raciocinar. Então, podemos pensar, os orientais falam, né? Podemos pensar com a cabeça ou pensar com o coração, né? Os chineses dizem. Porque a emoção, ela não é inteligente, e o que se pretende é levar a inteligência à emoção. Então, o sentimento ele tem essa possibilidade de levar a cognição ao campo emocional, né? Então, por isso que o sentimento é o pensar com o coração.
Então, quando você está amando, sim, você pode desenhar tranquilamente os coraçõezinhos. Mas ao estar apaixonado, é uma paixão, então, quem sentiu foi o fígado, é uma emoção, é algo visceral, né? Então, é muito importante fazermos essa distinção. E que quando se fala, né, de um princípio sentir, pensar, não separados como uma totalidade dinâmica, não dá para separar, né? Porque todo sentimento traz uma emoção. Então, por exemplo, um sentimento de saudade, eu sinto saudade. Então, o meu coração vai reagir de alguma maneira com uma emoção nesse sentimento saudade. E assim, infinitos outros sentimentos, né? Evoca em nós uma resposta neurovegetativa, uma resposta orgânica. E a Joana faz, né? Olha aqui, o livro que eu tinha me referido chama Lições para a Felicidade. No capítulo 26, ela tem uma distinção muito bonita dos dois. Ela diz assim: o amor é dúlcido, né? Amor, sentimento, sem violência nem arroubos desesperados que incendeiam e aniquilam. A sua mensagem é real, sem desequilíbrio e nem fantasioso, constituindo estímulo para quem ama, tanto para o ser amado que não se submete. Na paixão, sempre, né, vamos negritar, existem os componentes da dominação, do ciúme, da insegurança, do desespero, enquanto que no amor, todo sentimento se enriquece de paz e alegria. E aí ela faz assim, né? Sob a inspiração do amor, a alma é conquistada. Mas, por outra forma, a alma não pode prescindir dos estímulos do amor. O amor é um conteúdo divino e a paixão como consequência dos tormentos humanos. Aí a gente pode falar, né, Gelson? Porque o amor vem do self. Ele é algo que vem do espírito para a matéria. E se pegarmos a paixão, normalmente é da matéria para o espírito. Se nós pegarmos a visão do próprio Descartes, pela filosofia, a filosofia vai dar a definição de paixão, tudo aquilo que o corpo no sentido, né, do corpo para o espírito. Então, o corpo sente fome. Então, o Os corpo apetites do corpo, o corpo os precisa apelos. fazer esse espírito responder essa paixão. Então, olha que interessante, né? Olhar por um sentido. Do corpo para o espírito é paixão, do espírito para o corpo é sentimento. É interessante quando tu falava da questão do fígado, a gente tem que saber que o chakra gástrico rege realmente esse campo emocional. É por aí que os espíritos mais sofredores, né, se comunicam quando o médium vai, entre aspas, incorporar, né, vai se vincular ao espírito. Cada chakra representa um nível de consciência, né? Então, o chakra umbilical ele trabalha com esse nível de realidade mesmo mais básica, que são as emoções. As crianças, né, sentem pelo estômago, né, porque estão, né, tomadas por aquela emoção, tem aquela dor de barriga, né, então, realmente aí é um campo, né, que mobiliza processos muito primários e que tende a somatizar de uma maneira muito evidente, né? E eu acho interessante nisso que tu está trazendo, né? Que o Jung vai dizer é terrível cair na mão do Deus vivo. E o Deus vivo para Jung são os instintos, né? É como se essa força divina se apresentasse em todo o seu poder e fascínio, como tu falou, fascínio e temor pela grandeza que tem na natureza a partir dos impulsos, dos instintos. E nós temos que aprender a superar, né, e vencer essa natureza e dominar essa natureza em nós para poder criar, né, para poder gerar possibilidades novas em nossa vida. E no livro que tu citou, né, Lições para a Felicidade da Benfeitora, ela vai dizer justamente isso, que elas são impossibilitadas de serem destruídas, as emoções, por fazerem parte da natureza animal. Então,
as emoções fazem parte da natureza animal, que não podemos tirar de nós, né? Os instintos fazem parte da nossa natureza e vão apenas sendo assimilados, incorporados em processos maiores, a serem diluídos, integrados, né? A partir dos processos superiores do espírito. Então, ela diz, na medida que elas fazem parte da nossa natureza animal, elas devem ser canalizadas, diz a benfeitora, para as edificações de engrandecimento da cultura, da solidariedade, da paz, da beleza, arte, da fé e do amor. Então, realmente, a emoção é esse tempero, esse colorido da vida, né? Dessa força da vida que tem que ser trabalhado em direção de possibilidades nobres para que o espírito possa então expressar, né, no campo da arte, da afetividade, da cultura, os processos de valores espirituais, né? E como tu também falaste, né, Adriana, né? Então ela envolve tudo, né? A emoção está em tudo, né? Mas ela é neutra, né, como tu comentaste, né, por si mesma, mas maleável e receptiva, né? Então, ela altera a constituição de acordo com os elementos mentais que a interpenetram, né? Se tu consegue botar disciplina, né? Ela pode gerar uma força motora maravilhosa. Agora, quando tu usa esse impulso ou se deixa levar por uma questão de acomodação ou identificação com esses princípios primários do gozo, da sensação fisiológica, né? A Jona fala que eles acabam ocupando uma carga dupla de energia, né? Que sobrecarregam a força criadora, que é o espírito, que é a fonte geradora desse processo todo, gerando, então, uma série de enfermidades, né? E uma outra coisa que eu queria não esquecer de colocar aqui, né, é que ninguém pode bloquear as emoções ou viver sem elas. Então, toda emoção, o desejo recalcado, vai aparecer com maior vigor em momentos imprevistos, né? Então, o córtex cerebral ele não pode causar nem evitar os processos intempestivos do tálamo, né? Então, uma emoção reprimida só tem reprimida a manifestação, né? E o que acontece aí? Vai para o corpo, né? Eu não consigo lidar com aquela emoção, eu engulo, né? Vem aquela bola, né? Ou vai se traduzir em excesso de adrenalina, de açúcar, gerando, né, efeitos patológicos e assim por diante. Então, toda emoção, né, e a Adriana reforçou isso antes, vai ter uma repercussão no corpo, automático, né? É automático esse processo. O exemplo que a gente pode dar disso, né, Gelson, é a questão do instinto agressivo. Então, veja, todos nós temos um instinto agressivo, desde o reino animal, né? Os animais têm agressividade até como uma forma de sobrevivência, mas nós, humanos, temos esse instinto. E essa agressividade, ela é uma característica também humana, né? Não só animal, mas humana. É uma força, né, agressiva fundamental para a vida. Nós também precisamos dessa força para, de alguma maneira, sobreviver. E também, voltando à questão de Kardec, ela pode ser positiva ou negativa. Como? Né? E como, para exemplificar o que o Gelson traz, nós podemos usar positivamente com essa questão, né, da vontade, para poder não extinguir isso, porque a gente não consegue mesmo fazer com que essa emoção não exista, ela existe, ela está aí, mas positivamente eu posso ser apaixonado por cirurgia, por exemplo, e pegar esse impulso agressivo e me tornar um ótimo cirurgião, né? Que eu, com o bisturi, eu preciso da agressividade para cortar, mas eu vou cortar e vou tirar o câncer, eu vou extirpar. Então, eu uso a agressividade para o corte,
mas eu vou transformar essa energia em algo produtivo, na cura, por exemplo, de muitas doenças, do câncer, enfim. Mais negativamente, se eu pegar esse instinto agressivo, isso pode se tornar violento, e é o que a gente tem visto hoje. É interessante aqui, o Andrei coloca para a gente no chat que ele diz que é interessante que na língua indonesiana, em vez do coração como sede emocional, o povo fala de hati, que é a denominação fígado, centro das emoções, segundo a visão. Então, olha que interessante, né? Essa discussão em vários idiomas, e quanto, sim, né, perpassa o coração, que seria o sede do sentimento, mas vai para o fígado, que é a forma que o corpo sente e expressa a emoção, ficando vermelho, tremendo, tendo taquicardia, de alguma forma é essa emoção que se expressa, e o quanto é bonito ver isso em vários idiomas, né? Cada um vai expressar de uma maneira, mas vai trazer coisas importantes a nível até arquetípico, né? Porque a língua é uma linguagem universal também. Eu acho uma coisa importante que você está falando, essa diferença de qualidade e atributo. Quando a gente fala em arquétipo, em força da natureza, a gente não está falando em qualidade, né? A gente está falando em um atributo. E como atributo, ele não é bom nem ruim, né? Depende da direção, quando for. Então, essa agressividade bem canalizada, né? Possibilita justamente essa ação ativa, firme, né? Dessa agressividade bem canalizada para poder cortar uma pessoa e curar, no caso do cirurgião. Ou, negativamente, quando essa agressão se torna violência exagerada e desmedida, né, Adriana? E aí se torna algo realmente prejudicial e perigosamente destrutiva, né? Então, acho importante fazer essa distinção do quanto a gente está lidando com atributos, né, das forças, atributos da natureza, que devem ser, conforme a expressividade, a dimensão que ocupam, pode ser positivas ou negativas. E é interessante que Kardec também se ocupou das origens das paixões, né? Então, quando ele trabalha na Gênese, lá na Gênese, item 10, ele fala assim que todas as paixões derivam do instinto de conservação. Todas as paixões. Ele diz: o instinto de conservação, que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda nascido para a vida intelectual. Aqui ele está trabalhando no capítulo 3, o bem e o mal. Então, aqui a gente já começa a entender, né, Gelson, por que o senso moral no homem ele é algo que vai, então, canalizar essa paixão, essa emoção, e não reprimir. Que, como a gente viu, tudo aquilo que é reprimido, ele vai voltar né? Ou ele volta em forma de somatizações, ou ele vai voltar de uma forma muito, né, muito intensa, porque imagina, uma carga de energia reprimida, isso não fica ali, ele vai explodir, ele vai vir de uma forma muito extravagante, muito grande, né? Então, de certa forma, o homem, a diferença que tem no homem é a questão do senso moral para ele conseguir, né, usar para o bem, para a arte, enfim, para o belo, para as coisas da natureza, ou ele então vai usar realmente para o mal, que realmente aí entra o instinto. Então, o homem muito primitivo, muito preso ainda às paixões materiais, ao materialismo, essa ideia do ter em detrimento do ser, ele não realmente, aí sim, as paixões pode ter essa qualificação de negativa, né? Tanto é que Kardec, no Livro dos Espíritos, comentando, né, sobre esse tema das paixões, né, ele vai referir que as paixões são alavancas que aumentam as forças do homem em favor da execução dos desígnios da providência, dos desígnios divinos.
mas que deve ser dirigida e não se deixar dirigir, pois assim ela se volta contra ele, né? Então, a paixão, no seu sentido negativo, seria essa exageração de uma necessidade ou mesmo movido por um sentimento, né, que acaba daí ganhando uma proporção e criando, né, seja por uma fantasia do espírito, seja por uma questão de necessidade da qual ele vai se identificando, um aprisionamento e um impulso que, de uma certa maneira, acaba sendo deslocado ou fora de contexto, né? E aí, na pergunta 908, né, Kardec pergunta: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Né? Então, onde está esse limite? Né? E aí os espíritos respondem: as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar, e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outro. Então, realmente, né, essa comparação que é muito comum, né, de ver os impulsos, as paixões, as emoções como um cavalo, né, o cavalo como um símbolo da força, né, da dinamis, né, dessa vitalidade, dessa força, desse impulso, né, que serviu, né, como que foi fundamental para a civilização humana, né, na medida que ele conseguiu ser domesticado e poder ser orientado, né, como uma imagem dessas paixões, que se deixar ele seguir de maneira livre, né, e ele se torna perigoso porque a força dele pode realmente derrubar um homem ou, de uma certa maneira, pegar um caminho desgovernado. Mas, ao mesmo tempo, se tu consegue, né, direcionar, né, esse animal, nesse corcel, essa carruagem de cavalo, nesse campo de impulsos, tu tem aí uma riqueza de forças em teu favor, né? Então, isso é interessante, né, de poder entender. E aí a Joana vai falar dos vícios, né? Que é essas paixões que se tornam daí, né, enraizadas na nossa mente, né, na nossa estrutura comportamental, em forma de hábito de qualidade inferior, né? Que são os efeitos, né, que vão se dando, né? Porque essa é a questão complicada desse processo evolutivo do espírito. Como a gente passa por fases de muito tempo nessas zonas primárias da natureza animal, né, até construir uma civilização e um caminho de cultura e digamos assim, de conquista ética, né, que é um processo demorado, né? Então, esses hábitos acabam se tornando padrões determinantes na nossa vida, né? É, e acabam se tornando cruéis mecanismos que o ser se adapta, se identifica, por não ter ainda critério, por estar ainda muito sustentado por uma visão muito ainda pouco inteligente, pouco discriminada, né? Tomada por essas sensações mais básicas, sem um cuidado moral, sem uma capacidade de avaliação, né? E aí acaba gerando, né, todo esse campo das compulsões, da dificuldade de lidar ou do gosto pela crueldade, do gosto por... É que nem uma pessoa que gosta de pimenta, né? Ele é tão... Ele pegou tanto hábito que ele come muita pimenta e não consegue comer sem pimenta, né? Não que a pimenta é uma coisa ruim, né? Mas fazendo essa analogia, né? Que muitas vezes fica tomado por certos padrões emocionais e fica identificado com aquele padrão, né? E aquilo acaba, de uma certa maneira, colorindo a nossa vida e determinando, de uma certa maneira, a nossa realidade. E por isso que Kardec também, em cima dessas respostas que os espíritos deram, diz que toda paixão que aproxima o homem da sua natureza animal o afasta da natureza espiritual, aquilo que a Adriana estava falando, né?
que a paixão é do corpo para o espírito, né? E, ao contrário, todo o sentimento que eleva o homem acima da sua natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, a gente tem que aprender realmente a partir dos sentimentos e construindo esse campo de trabalho com as emoções para que elas se tornem realmente algo de valor em nossa vida. E é por isso, né, Gels, que a gente pode usar a própria escala espírita para poder dar esse grau, né, do quanto que nós ainda somos influenciados e o quanto sentimos, né, essas paixões. Então, o Kardec, quando coloca a escala espírita, ele vai dizer, né, que os espíritos imperfeitos, nós, né, nós, na categoria que estamos nesse momento no planeta, somos espíritos de terceira ordem. Ou seja, nós vamos sentir paixões boas e más. Por quê? Porque é isso, o nosso corpo ainda exerce em nós grande, ele tem muita influência sobre a nossa vida, né? Por quê? Porque é isso da pimenta. Então, uma pessoa gosta muito da pimenta, então se identifica com estes prazeres da matéria. Então, nós, nessa condição, tanto é que os espíritos, quando eles vão para encarnar, eles têm muito medo, né, de vir para a matéria, porque eles não sabem o quanto ainda eles vão ceder a essa exigência material que o corpo vai exercer sobre esse espírito. Porque quando ele está no mundo espiritual, ele acha que está tudo bem, né? Tem aquilo, a gente acha que aprendeu a lição, aí vem na matéria. E quando a gente está sobre o jugo dessas paixões e elas nos atravessam, é essa grande preocupação espiritual, né? Por quê? Porque somos espíritos de terceira ordem. Já os espíritos bons, olha que interessante, os espíritos de segunda ordem, eles não sentem nem boas nem más. Desculpa, os de segunda ordem vão sentir apenas as boas paixões, que seriam as emoções positivas, porque essa matéria já não exerce tanta influência nesse espírito bom. E já o espírito puro, vamos pegar aí um espírito como Jesus, aí sim, essa matéria não vai exercer quase nenhuma, né, influência sobre ele, então ele não sente nem boa nem má. Nós estamos falando paixões, porque um espírito puro, um espírito bom, vai ter sentimentos, né? Então nós estamos falando que a influência do corpo sobre esse espírito é muito menor. E num espírito puro já quase nenhuma, até porque a matéria deles não é mais uma matéria densa como a nossa, é uma Sutil. matéria mais sutil, né? Menos densa e não exerce tanta influência sobre esse espírito. Então, eu queria resumir a questão das emoções em 3 aspectos, né, para a gente poder entender, né? O primeiro aspecto das emoções é a questão energética, né? Emoção como uma carga de energia, né, que da natureza, por isso que ela acaba tocando diretamente ao campo fisiológico, interferindo, movimentando, né, processos dinâmicas, né, na nossa vida interna e física, porque há uma descarga, e toda emoção é uma descarga de libido, de energia, então a emoção ela tem essa característica de ter esse aspecto energético, né, de uma carga, né, a gente fala de carga emocional, então isso representa algo que tem a ver com energia. O segundo aspecto que eu queria trazer da emoção, para a gente poder resumir um pouquinho o que a gente já falou, é a questão da emoção como criando essas paisagens, né, internas dentro da gente, como sabor e cor, dando vida aos conteúdos internos, né? Então, a emoção como excitação psíquica, né? Um riso, alegria, né? Um medo. Então, a emoção cria essa dinâmica, né? Que fala dessa multiplicidade, né? De uma vida com tempero, né?
com sabor, com cor, e o segredo da temperagem que o sentimento vai, né, vai poder, né, trabalhar com as emoções é que a gente não pode ver sem emoções são fundamentais, mas a gente tem que aprender a usar esse tempero da vida, né? E aí entra o terceiro aspecto das emoções, que é justamente os condicionamentos e hábitos que se tornam, né, vinculados a essas emoções, que se tornam as paixões e vícios na nossa vida, né, que são esses hábitos mentais da qual a gente fica condicionado e prisioneiro das sensações ou dos impulsos que governam a nossa vida, né? Então, esses três aspectos das emoções eu queria salientar para a gente poder entender, então, toda a riqueza e complexidade ligado a esse mundo emocional. Eu só queria trazer Paulo, né? Paulo de Tarso, né? Paulo, querido Paulo, ele escreve uma carta aos Coríntios. Então, veja, não foi Kardec quem inaugurou esse capítulo, mas lá atrás, na época de Cristo, né? Paulo, ele escreve uma frase maravilhosa que ele diz assim: porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, pelo Espírito fizerdes morrer no entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Então, veja, ele vai comparar essa vivência puramente instintiva. Então, é isso. Nós não podemos viver sem as paixões, sem as emoções. Elas fazem parte da nossa vida. Mas se nós vivermos puramente as emoções, sem o sentimento, que é isso que traz cor para a vida, que traz sentido existencial para o ser, e aí entra Jesus com a lei do amor, então é uma morte. Esse corpo vai estar vivo, mas esse ser em si vai estar numa morte aparente, né? Porque ele perdeu a capacidade de amar, a capacidade de sentir. Então, o sentimento realmente traz essa possibilidade. Então, tem uma pergunta, né? Se pode falar que a nossa disciplina no controle das paixões é o que é importante. Pode falar que a nossa disciplina no controle das paixões é o que é importante, seja a paixão boa ou má? Então, eu acho que aqui vai entrar a questão do sentimento, né? Então, o sentimento ele dá cor, ele dá sabor para a vida, mas se ele é tomado por esse corcel, por esse cavalo desenfreado, ele vai desestabilizar a vida, vai desestabilizar o ego, que vai começar a agir impulsivamente, né? Então, as emoções, que são essas forças que nos impulsionam para a vida, elas precisam estar num estado colorido com o sentimento, né? Então, ok, eu sinto uma emoção, então eu não vou arrancar isso de mim porque não tem como, eu sou atravessado por isso, é como mais uma força, né? Uma lei do progresso, então nós somos atravessados por essa lei que são a matéria, estamos na matéria, portanto sofremos a ação dessa matéria, mas o sentimento vai trazer para esse caminho do meio, né? Então existe os opolos, então aí Jung entra de uma forma belíssima, que tudo na vida tem a sua dupla polaridade, e se eu consigo ficar no caminho do meio, eu consigo ir além, é o que ele chama de função transcendente, né? Então existe o bem e existe o mal. Eu não vou negar o mal para ser boazinha, isso é ir contra uma paixão, né? A gente precisa dessas forças, mas eu preciso não me identificar com o mal, mas saber que em mim existe uma parte de mim ainda tem esse mal, e quando eu consigo visualizar em mim esse mal e o bem, aí eu consigo ficar no meio e vou além. Então eu preciso temperar a vida sem que essa paixão que eu fique presa nela, né? Eu preciso usar essa emoção para que ela seja uma alavanca que me impulsione para o progresso, mas eu não posso permitir que ela me prenda, né? Porque aí, em vez dela ser algo que impulsione para a vida, ela é algo que te traz para morte, como Paulo fala, não uma morte física, mas uma morte psíquica. O ser fica preso. Vamos
pegar uma imagem, eu gosto muito de imagens, né? Quando Ulisses ele estava saindo na ilha de Circe, a Circe a bruxa, os seus marinheiros todos se transformaram em porcos. Olha que interessante. Por quê? Porque eles ficaram presos aos instintos, eles ficaram presos nas paixões. E Ulisses ele já tinha passado daquele patamar e ele tinha um ideal. Ele queria voltar para casa. Então, veja, nós vamos passar pelas paixões, mas ficar presa nelas, nós vamos morrer enquanto humanos, vamos perder a função sentimento. Não sei, Gelson, se você quer completar um pouquinho, A gente né? vai integrar, né? E a disciplina faz parte, né? Integrar, diluir, movimentar, direcionar essas forças. Eu vou trazer 2 exemplos que eu acho que é interessante para poder ilustrar um pouquinho isso. Primeiro está lá no Velho Testamento, que é a luta de Jacó com o anjo de Yahvé, né? Jacó, ele tinha enganado o irmão dele, que era o primogênito, e roubou o lugar do irmão, porque o pai estava cego, e pediu para o pai abençoar ele, e ele então ficou no lugar do irmão. E o irmão se retira, né? Ele rompe a relação, e o irmão dele se retira, né? E vai criar uma outra tribo, uma outra comunidade. E ficou aquela coisa mal resolvida entre eles, né? Né? E numa certa noite, né, ele recebe a mensagem de que o irmão dele está se aproximando, né, da tribo dele, né, da comunidade dele, com um exército. E ele fica muito assustado e incomodado com a situação, porque ele acha que o irmão vem pedir de volta o lugar que era dele, né, que ele roubou do irmão, né? E ele então, de uma certa maneira, pede para as esposas, os filhos saírem da tenda e fica ali para meditar o que ele vai fazer, né? E aí conta o Velho Testamento que ele é visitado pelo anjo de Yahvé, que luta a noite inteira com ele. E um pouquinho antes do amanhecer, ele vence o anjo. E daí, quando o anjo quer se retirar, né, porque foi derrotado por Jacó, ele pega o anjo e não. Já que eu venci, eu quero que tu me abençoe. O anjo abençoe ele, vai embora e ele muda de nome. Ele se torna da Israel e resolve não fazer nada contra o irmão, né? E assumir, né, a realidade, o enfrentamento. E, para a surpresa dele, quando o irmão chega até onde ele está, ele descobre que o irmão veio para fazer as pazes com ele, né? Então, como é que a gente interpreta, né, esse momento da luta de Jacó com o anjo de Yahvé? Então, o anjo de Yahvé representa essa ideia do Jung, né, que é terrível cair na mão do Deus vivo. Então, o anjo de Yahvé é o princípio agressivo, vingativo de Jacó, persecutório, né, que projeta no irmão a sua raiva, a sua, a sua crueldade. Então, ele tem que lutar contra essa fantasia, né, de atacar o irmão dele, porque podia contra-atacar, né? Então, se ele agisse por esse impulso, ele destruiria um processo que ele não sabia que era o movimento do irmão para fazer as pazes com ele. Então, ele é tomado por esse impulso negativo de querer lutar contra o irmão, e essa luta é com ele mesmo. O anjo de Javé é a luta interna dele contra esses impulsos, né? E ele vence os impulsos e é transformado. Por isso que ele muda de nome, né? E aí ele resolve não fazer nada, e, para a surpresa dele, o encontro com o irmão é um encontro favorável, positivo, né? Então, isso é um exemplo. Um outro exemplo de um paciente, né, que foi frustrado pelo companheiro,
o companheiro, ele criou uma expectativa, o companheiro dele não respondeu essa expectativa, isso gerou ansiedade, emoções negativas, ansiedade, angústia, né? E ficou magoado, né? E ficou assim, reativo ao companheiro dele, né? Não querendo conversar, não querendo, né, dando um gelo no companheiro e tomado por emoções negativas. E aí, ele refletindo em terapia sobre esse processo emocional dele, ele compreende que era a criança ferida dele, que se sentia abandonada, né? Rejeitada e abandonada, né? Então, tu vê, a emoção é uma resposta à frente ao comportamento do companheiro, né? Ele ficou angustiado, ansioso, magoado. E o sentimento é o sentimento de abandono, né? Daqui onde vem essa marca, né, interna dele, psicológica. Então, sempre a emoção, mesmo sendo uma resposta, por trás tem uma fantasia, né? Então, a fantasia dele é, pelo fato do companheiro não me dar o que eu esperava, eu fiz uma fantasia de abandono. Eu reativei na minha memória emocional, na minha experiência afetiva, aquela história de abandono. Eu fui para esse lugar de abandono, então essa fantasia me colocou a um sentimento que é meu, né? Então, de uma certa forma, né, gente, a emoção depende também da nossa interpretação, né? Se eu interpreto a vida como ameaçadora, né, como perigosa, como muito grande, o que eu vou sentir medo, né? Medo, vou sentir acuado, vou me sentir emocionalmente tenso, né? Agora, se eu interpreto a vida como um desafio que me convida a aprender, a superar, eu não vou sentir medo, talvez eu vou ser convidado a viver o mito do herói, né? Como uma forma de me transformar e superar e ganhar experiência. Então, de uma certa maneira, o sentimento vai gerar fantasias que vão mobilizar emoções, porque as emoções são uma resposta a esse padrão arcaico de luta e defesa, né? Que está ligado aos primórdios da nossa vida de instintiva, né? De sobrevivência, né? De autopreservação e assim por diante. Então, as emoções como raiva, medo, etc., tem muito a ver com essas fantasias arcaicas que, que são pouco elaboradas a partir das experiências negativas da nossa vida psicológica, que acabam tocando nesse nível de uma resposta muito primitiva nossa em relação ao outro, à vida, ou ao mesmo a processos internos mal elaborados que a gente tem. Então, só para a gente poder entender como é que se dá esse processo, né? Eu não sei se o, o, o Fabrício quer trazer algumas perguntas também para a gente poder já trabalhar algumas questões, né, do grupo. Okay. I'm going to read the questions in English, and then I will read the translation back to you. So, eu vou ler as perguntas em inglês e depois eu faço a tradução para vocês. A pergunta é o seguinte: The question is, if emotions are part of our animal nature, do disincarnated spirits have an emotions? If so, are they linked to the spiritual body, or do they have only feelings or sort of memories of emotions from their incarnation periods? Vou ler para vocês a pergunta em português. Pergunta diz o seguinte: se as emoções fazem parte da nossa natureza animal, os espíritos desencarnados têm emoções? Se sim, elas estão ligadas ao seu corpo espiritual? Ou têm apenas sentimentos ou algum tipo de lembrança de emoções dos seus períodos da encarnação? Quer começar, Adriana? Good question. Eu acredito
que, em decorrência da densidade do seu perispírito, né, Gelson, ele, de certa forma, ele em si ele vai ter, sim, emoções, né? Não sei a dimensão, se são semelhantes às nossas, mas aí a gente volta naquela questão que foi trabalhada. Quanto mais primitivo esse perispírito que vai ter essa natureza ainda densa nesse perispírito pode sofrer. Eu vejo que sim, que ele apresenta uma resposta a essa matéria, que não é o corpo material, mas ele tem matéria do seu planeta onde ele está habitado, né? Então, eu acredito que sim, mas já um espírito da segunda classe, que é um espírito bom, ele já não tem emoção nenhuma, ele vai ter apenas sentimento e um espírito puro ainda, né? Não é Apenas que não vai ter emoções, mas emoções positivas, né? Ele vai poder, emoções né? positivas. É. Eu acho uma coisa interessante a gente considerar em relação a essa pergunta, acho uma pergunta bastante interessante. Primeiro, que não existe separação de espírito e matéria, né? São realidades, né? O Emmanuel pergunta, né, se a concepção do universo é vista como uma dualidade ou como um monismo, né? E o Emmanuel fala que as duas concepções são certas. Tu pode ver a vida como duas realidades diferentes, espírito e matéria, com uma terceira realidade, que é Deus, né? Essa visão trina, mas ver também espírito e matéria como polaridades da mesma realidade, diz o Emmanuel. É muito espantoso essa resposta dele, que como se a polaridade positiva fosse a polaridade espiritual e a negativa a polaridade material. Então, é, essa realidade da matéria nos pertence, enquanto não que a gente seja matéria, mas são realidades diferentes, mas inseparáveis. Né? E tanto é que a consciência vem da matéria, e a matéria é uma expressão da nossa consciência, do nosso estado espiritual. Então, de um lado, a gente conserva o perispírito, e de outro lado, tem a questão do vínculo através do apego. Né? Quanto mais apegado eu sou à matéria, quanto mais eu sou apegado a esses impulsos inferiores, eu me transformo a eles. Eu me vinculo a eles. Né? Se a gente pegar o código genético, né, que esses padrões, né, como atributos arquetípicos que a gente falava, tem a questão da epigenética, né? E a epigenética são marcadores emocionais e também da vida, né? A poluição, o alimento que, né? Que vão favorecer ou não a expressão do nosso código genético. Então, o psiquismo, né, tá ali agindo, né? E esse psiquismo ele se vincula também a essas questões materiais. Então, a comida que eu como vai exercer em mim reações emocionais, né? Mesmo eu sendo espírito, porque ela vai gerar produções químicas que vai favorecer certos processos metabólicos em direção a alguma coisa mais positiva ou negativa. Então, eu vejo assim que, independente de estar encarnado ou desencarnado, né, o campo emocional continua acontecendo por esse série de fatores, seja por nossas vinculações de apego e identificação à matéria, seja pelo nosso próprio perispírito. Tem uma pergunta, é uma pergunta bem grande. Eu vou ler a pergunta em português e aí, Dan, eu vou te dar um tempo para você. Não, eu faço a tradução da pergunta em português e inglês, e enquanto isso, o Adriano e o Gelson pensam na resposta. É uma pergunta bem longa. Então, a pergunta está aí no chat. Ela diz o seguinte: Dan, depois eu vou traduzir a pergunta, tá? No nosso Grupo Espírita Internacional União de Países Russo-Falantes, efetuamos os trabalhos de apometria à base do método Dr. José Lacerda de Azevedo. Também lidamos e estudamos casos psicopatológicos associados ou não com obsessão.
Nos últimos anos, vemos crescendo o número de paixões desgovernadas entre crianças e jovens, muitos dentro do quadro clínico de neuroses, esquizofrenias e formas de autismo. Se os senhores também anotam o número crescente de tais necessitados e que causas poderiam ser, além do conteúdo dolorido das vidas pregressas, será nossa educação, estresse, etc. Suponhamos que agora passamos menos tempo no além entre encarnações por causa da transição planetária, umas dezenas dos anos, o que não permite ao indivíduo de cicatrizar por completo e conteúdo dolorido, se evangelizar e se retornar para a Terra flagelado por conflitos. Antigamente, voltamos mais preparados. Qual seria a opinião dos senhores a respeito disso? Obrigado. Vou fazer a tradução em inglês enquanto vocês pensam sobre isso. The question that we have that I just read in Portuguese says like this. In our international spiritist group, Union of Russian-speaking countries, we carry out a poetry work based on the method of Dr. José Lacerda de Azevedo. We also deal with and study psychopathological cases associated with obsession. In recent years, we have seen an increase in the number of uncontrolled passions among children and young people, many within the clinical framework of neurosis, schizophrenia, and forms of autism. Do you also note the increasing number of such needy people, and what could be the causes beside the painful content of previous lives? Could be our education, our stress. Let us suppose that now we spend less time in the beyond between incarnations because of the planetary transition. A few dozen years, which does not allow the individual to completely heal the painful content, to evangelize himself, and being returns to Earth plagued by conflicts. In the past, we returned more prepared, but what would be the opinion of our speakers about this matter? Com vocês, queridos. Ok. Só uma curiosidade antes de responder essa pergunta, que o Lacerda, né, ele era um médico aqui de Porto Alegre e que criou o método da apometria, né? Eu faço parte do Hospital Espírita, onde ele também participou, e numa das visitas do Divaldo ao Hospital Espírita, de uma reunião mediúnica lá, o Divaldo falou que o Lacerda estava trabalhando no hospital como uma forma de recuperar os erros cometidos por ele. E daí o Lacerda falou que ele ia levar anos ainda para poder superar alguns equívocos do método de apometria que ele gerou e que desviou a partir da proposta dele, né? Então, é como se... Então, eu respeito a apometria, né? Eu acompanhei, mas tem uma série de questões ligadas ao processo anímico da apometria que eu acho muito temeroso e perigoso em função que dá margem para mistificação. Eu vou amarrar o espírito, vou jogar para Urano, esse tipo de coisa que eu acho delicado, né? Independente das coisas boas que o método pode ter. Então, só para dizer que o próprio Lacerda reconhece que algumas propostas dele, do método, foi equivocado e ele agora está trabalhando para superar esse equívoco. Bem, em relação a essa questão, né? Realmente a gente está passando por uma crise muito grande, um cenário muito grande a nível mundial, mas não é que a gente esteja menos preparado, né? Porque a evolução se dá, né? Só que a evolução é cíclica, né? O mundo da alma, o movimento da alma é circular, a gente repassa temas, questões da nossa vida, e na medida que a gente repassa, a gente tem a oportunidade de aprofundar, de superar, de elaborar, entre outros processos que a gente vai poder vivenciar nesse movimento circular
que a alma faz, né? A evolução é como se fosse uma espiral, a gente repassa e vai evoluindo. Então, não é que nós voltamos menos preparados, né? Eu acho que quem volta agora são espíritos que estão tendo oportunidades, mas muito comprometidos, né? E que carregam esse comprometimento em relação às questões do passado deles, né? E a Terra também, enquanto esse momento que a gente vive, né? São momentos de tensões que eventualmente acontecem, como na nossa vida particular também, né? Tem momentos que eu vou enfrentar situações mais delicadas, de embates, de desafios, que vai acionar processos internos de conflitos ou de questões não trabalhar dentro de mim. Então, eu posso, parece que estou numa uma vida mais ou menos boa, tranquila, mas não é que eu estou bem, eu estou apenas compensado e não desafiado. Toda a minha sombra e meu lado mal resolvido não tá aparecendo, mas não quer dizer que eu estou mais preparado ou numa condição melhor. A gente vê isso no livro 50 anos depois, lá, onde o escravo parece uma pessoa tão adequada no comportamento, né? E depois ele volta como aquele bispo cardeal, onde Alcione é a companheira dele, né? E ele demonstra uma natureza cruel e egoísta que não aparecia na encarnação anterior. A gente fica perguntando, puxa, mas será que ele regrediu? Não, é que ele estava, digamos, apaziguado, pegando um fôlego para na próxima encarnação se confrontado com as questões dele. Então, e aí quando eu sou confrontado, muitas vezes eu posso, como oportunidade, superar ou posso ficar preso naquele conflito e potencializar ainda mais, né, aquela dor, aquela dificuldade. Então, eu acho que nesse momento a gente está vivendo realmente um momento onde a sombra da humanidade, as nossas sombras internas, foram dadas a ser reconhecidas, que é um momento de liberdade, é um momento de cada um assumir quem é, para o joio e o trigo ser separado. Então, é uma oportunidade abençoada, né? Mas todo mundo já conhece, né? Ninguém pode dizer que não conhece as verdades, a realidade, e, ao mesmo tempo, é o momento de que alguns espíritos estão podendo reencarnar numa condição delicada, né? Nessa última chance antes da transição planetária. Então, tudo isso gera realmente um momento de aparente caos, né? Onde processos atávicos e o cenário mundial, que é um espelho da nossa mente, reflete, né? E nos confronta nessa tensão conflitiva que a gente vive. Então, para mim, o que a gente esses quadros todos de autismo, né, de neurose, né, de processos de patologias, pânico, né, reflete esses processos de crise, né? Apesar que o autismo não necessariamente fala de processos negativos, né? Porque a mente também da gente está mudando. Alguns espíritos já vêm com algum processo de, de de mudança que entra em choque com o corpo e o modelo perispiritual nosso ainda, e isso pode dar um descompasso. Então, algumas neuroses que são vividas também são parte de uma dinâmica de espíritos que estão gerando mudanças no corpo e que não se adaptam à realidade comum da nossa vida orgânica e social. Então, a gente tem que ter esse cuidado também de avaliar, porque nem sempre a neurose é necessariamente algo que aponta para uma patologia no sentido negativo da palavra, né? Então, é isso que eu teria para dizer. Eu quero só contribuir com uma questão que a Joana traz, que eu acho tão bonita, que ela sempre fala: não há doenças, há doentes, né? Então, toda a psicopatologia, seja a própria esquizofrenia, né? Se pegarmos a esquizofrenia, o próprio sentido da palavra é uma divisão, né? Essa psique se fragmentou, ela se estilhaçou.
Então, normalmente é um doente espiritual que, de certa forma, se desorganizou por questões biológicas ou genéticas ou mesmo egóicas, esse ego se esfacelou diante das provas da vida e as neuroses, né? Mesmo aqui o autismo. Então, são oportunidades, gosto desse olhar positivo que a Joana nos traz, de possibilidades de crescimento nesse momento de transição mesmo, né? Como assim, claro, nosso tempo está aí, nós temos que correr atrás do prejuízo, então a patologia é uma forma que se escolhe, né, como uma ferramenta para o nosso progresso, como um alquimista, né, que antecipa o tempo para que ele possa, então, poder, de uma forma positiva, ele poder concluir as tarefas que são necessárias nesse tempo que nos resta, né? Então, eu vejo como uma coisa positiva. Então, oportunidades da própria espiritualidade para nos convidar a seguir a nós mesmos, né? Então, olhar sempre com esse olhar otimista da Joana, de que as patologias são oportunidades de progresso espiritual e moral. Então, Gelson, Adriana, nós estamos chegando mais para o final, não temos mais perguntas. Vocês Eu tenho gostariam uma de pergunta do fazer? Roger, anterior, Fabrício. É Ah, anterior a deixa. essa que tu fez, para te Ah, ok, chamar a atenção. desculpa. Ah, ok, Né? eu não tinha visto. Só um minutinho. So, eu vou ler a pergunta em português para vocês e depois eu faço a pergunta em inglês. Ele pergunta o seguinte: um ator pode ser visto usando um alto grau de paixão agressiva para fazer performances consistentemente maravilhosas, mas agressivas. Então, a pergunta em inglês seria: The question in English is: Might an actor be seen to use a high degree of aggressive passion to give consistently wonderful but aggressive performances? Uhum. Tu quer começar, Adriana, agora a responder essa questão? Pois é, aí entra aquela questão que a gente falou da agressividade, né? Então, se a gente pegar o próprio filme Cisne Negro, aquela atriz ela não conseguia fazer o papel do cisne negro, ela tinha que ser sempre o cisne branco, as coisas boas. Então eu vejo na própria arte a possibilidade de se olhar e exercitar o lado não vivido pela própria psique, né? Eu vejo como possibilidades que a arte oferece para que a gente possa, de alguma forma, entrar em contato porque às vezes a negação é tão grande que a gente só quer ser o lado bom, né? Então aí o lado da agressividade, ele precisa ser integrado como outros instintos da vida, né? Então a arte é sempre uma forma de convite para que se olhe o outro lado que às vezes na própria ou está escancarado como aqui no Brasil, né? As questões da violência, ou ele está tentativa de reprimir isso. E a arte traz à tona. Eu acho uma coisa interessante, né, que a gente pode fazer poesia do trágico, né? Quantas poesias belas e bonitas não são feitas de experiências dolorosas, né? E de questões profundas e dramáticas do ponto de vista da alma humana. Então, o ator ele é um alquimista das emoções, né? Ele consegue, né, traduzir, ele consegue eh, buscar, né, dentro dele, né, a emoção adequada para aquele personagem. E é excelente, porque ele não está identificado com aquilo, né? A emoção geralmente é um processo passageiro, né? Diferente as paixões, elas têm longa duração,
o sentimento é de longa duração, e as emoções são estados passageiros. São passageiros, mas elas são que nem um furacão, né? É passageiro, mas pode causar grande destruição. Então, a emoção da performance do artista, né, do ator, é a capacidade dele de poder discriminar e pensar uma emoção adequada ao personagem, mas ele não está tomado pela emoção no sentido de um contexto que envolve a história pessoal dele, tá? Né? Então ele está dissociado num certo grau daquela realidade que ele está performando, né? Que ele está traduzindo no personagem, né? Daí tudo bem. Assim como eu posso ter uma indignação, né? E falar firme com meu filho e trazer uma emoção, mas eu não tenho raiva, eu não tenho uma fantasia destrutiva. Então, de uma certa maneira, a questão da emoção está muito também por trás das intenções espirituais que estão ali, né? As emoções às vezes são mais perigosas para aqueles que sente do que para aquele que recebe, né? Porque é pela descarga energética. Mas o que está em jogo, muitas vezes, é a intenção ali. Então, se a intenção da pessoa ela é negativa, ela é destrutiva, ela é perniciosa, daí aquela emoção ela vem carregada com um fluido, com uma carga espiritual negativa. E aí ela se torna mais perniciosa, né? Mas eu posso me emocionar. O Bezerra de Menezes, por exemplo, era um espírito muito emotivo, ele chorava muito facilmente, né? Ele era uma pessoa que era facilmente tocado, né? Pelo sofrimento do outro, né? Ele era uma manteiga derretida, como se diz aqui no Brasil. O Emmanuel, né? É um espírito mais aparentemente mais duro, né? Menos emocional. Então, o Chico falava que quando os dois entravam, né, no recinto, né, quando era o Emmanuel, os espíritos ficavam todos quietinhos, ninguém tinha uma certa. Não tinha, ninguém saía do seu lugar. Quando era o Bezerra que entrava, todo mundo ia atrás do Bezerra de Menezes para contar seu drama e pedir ajuda, né? Então, a emoção faz parte. Tem pessoas que são mais emocionais, né? Tem pessoas que são menos emocionais. Então, não tem problema nenhum ser mais ou menos emocional. A questão toda é o que está em jogo aí, né? E muitas vezes as intenções secretas que estão por trás dessas emoções que estão ali ditando, né, o caráter mais destrutivo e negativo. Obrigado, Gelson. Obrigado, Adriana. Nós estamos chegando ao final do nosso grupo de estudo. Vocês gostariam de fazer alguma consideração final antes da gente encerrar? Eu gostaria de dizer só que é um mundo maravilhoso, essas das emoções, mas muito complexo. Então, eu acho que aí é o nosso desafio, né? De viver. A nossa cultura brasileira é muito emocional, né? Tem seus prós e contras, né? Então, de uma certa maneira, eu acho que é um campo muito rico, como a gente comentou, e esse é o grande desafio, né? A gente poder não fugir das emoções, mas aprender a se relacionar com elas, poder entender por onde elas passam, como uma forma de autoconhecimento para a nossa vida. Era isso que eu queria trazer. E eu Final. queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui, é sempre uma alegria. E trazer isso, porque a última pergunta de Kardec, né, ele vai falar sobre abnegação, né? Então, a abnegação é que as emoções não têm que ser resolvidas, né? A gente não vai resolver uma emoção, mas a gente vai superar. Então, a gente vai poder lidar, viver com essa, tendo consciência dela, e tudo que a gente tem consciência, a gente consegue lidar com aquilo sem ser arrastado, né? Então, que possamos nós termos a coragem de olhar para as nossas emoções, aceitando-as como elas são, mas tendo essa abnegação de tentando a cada dia superando, não para arrancar e reprimir, mas integrar em nossa vida com essa sabedoria de que eu posso viver apesar da emoção
e transformando em sentimento, que é a grande arte da vida. Obrigada. Obrigado, Adriana. Obrigado, Gelson. Agora eu vou fazer os anúncios de encerramento, Dan, e vou fazer os anúncios em inglês. Então, thank you very much, Gelson, Adriana, and Dan, for tonight's study. I also want to thank everyone who joined us tonight, and I do hope you can join us again for our next meeting on the 16th of June, when Alexander e Thiago will lead us in a study from the Spirit's book on the subject of self and shadow in the human soul. Again, the topic will be self and shadow in the human soul. So everyone, we look forward to meeting you again on the 16th of June. I wish you all a very good evening and I see you soon. Bye for now.